Muito boa tarde. Está no ar o programa Praça do Município, programa de 20 de maio de 2021. A Praça do Município é um programa semanal com deputados municipais em Évora, Bruno Martins do Bloco de Esquerda, João Simas da CDU, Ananis Quintano do PS, Nuno Alas do PSD e Diogo Vasconcelos do CDS-PP. Boa tarde, bem-vindos. Ora, avançamos já para as notas de abertura, mais ou menos 2 minutos para cada um dos intervenientes e começamos pelo Bruno Martins do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da DNFM. Eu tenho 4 notas de abertura. A primeira, para realçar que ontem assinalaram-se 67 anos após o assassinato de Catarina Eufémia, brutalmente assassinada pela GNR na sequência de uma greve, uma morte, mais uma morte sangrenta às mãos do fascismo, por quem lutava na linha de frente contra a miséria e a exploração, e portanto acho que é sempre bom sublinharmos, apesar destes anos todos terem passado, a Catarina Eufémia e a dignidade das suas lutas, e dizer-lhe que ela com certeza que vive dentro de cada um de nós, que não se acomoda perante as adversidades. Uma segunda nota para também dizer que esta semana, no início da semana, dia 17 de maio, segunda-feira, se celebrou o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e Transfobia. O Bloco de Esquerda desafiou o Executivo Municipal, à semelhança de outros municípios, a hastear de forma simbólica a bandeira LGBTI. Infelizmente não obtivemos qualquer resposta, houve apenas um silêncio ensurdecedor, mas acho que era um símbolo importante para transmitir a agentes de Évora que toda a gente é bem-vinda, que estamos num concelho inclusivo e que toda a gente tem direito a ter um sentimento de pertença ao concelho, e não aquilo que tem acontecido nos últimos anos, infelizmente, muitas pessoas LGBTI que são quase que obrigadas a sair do concelho porque se sentem marginalizadas, fruto de uma sociedade ainda um pouco conservadora. Uma terceira nota para agradecer ao professor João Navais, por ter aceito ser mandatário autárquico da campanha do Bloco de Esquerda. É uma honra para nós poder contar com este professor auxiliar, com a agregação da Universidade de Évora, uma pessoa cujo currículo é conhecido por grande parte das pessoas, que tem feito nos últimos tempos, está ligado a centros de investigação na área da saúde, tem uma atividade cívica muito importante, é membro do Conselho Consultor da Entidade Reguladora para a Saúde, da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, é vice-presidente da Federação Internacional da Diabetes. É alguém muito respeitado, tanto a nível local, como a nível nacional, como a nível europeu, e portanto é uma honra para o Bloco de Esquerda contar com ele como mandatário. A última nota para dar conta de que ontem, através do Facebook, de uma página chamada Arena de Évora, que julgo que seja gerida por um grupo de empresários tauromáquicos, tomei conhecimento que se vai realizar no próximo mês um concurso de canadarias, uma vez que foi chegado a acordo com a Câmara Municipal de Évora, usufruto da Arena de Évora para este concurso de canadarias. Ou seja, o centro de vacinação vai ser mudado de local, tal como já tinham anunciado esses empresários há uns tempos a dizer que estavam a tentar negociar com a Câmara e que havia essa abertura por parte da Câmara para mudar o centro de vacinação. Eu lamento, acho que deve haver prioridades, a saúde pública deve ser uma prioridade. Aquele local está a funcionar bem, está tanto para utentes como para profissionais, e acho que é numa altura de pandemia, acho que ter estas prioridades trocadas não é bom sinal. Segue-se o João Simas, da CDU. Boa tarde, João. Ora, boa tarde a todos os que estamos aqui, o Sérgio e outros companheiros de ruta, e a todos os que nos ouvem. Eu tinha aqui umas 3 notas, mas já agora começo por aquilo que o Bruno disse. Bruno, não te esqueças que aquele edifício ou aquele espaço foi objeto de um contrato feito pela Câmara, pelo Executivo anterior, em que a Câmara investiu, mas a propriedade é ainda dos anteriores proprietários. Portanto, há que ver isso, não é questão só da Câmara, é questão também dos direitos dos proprietários, que infelizmente foi assim. A questão da Catarina Eufémia
eu penso que é de relembrar, e relembremos sobretudo essa luta que houve pelas 8 horas de trabalho e pelo salário, por um salário minimamente digno. Agora, as minhas notas propriamente seriam uma, em relação ao plano local de habitação. Às vezes fala-se muito em coisas que são mais mediáticas, isso, mas há outras coisas que dão trabalho e que são essenciais. O plano local de habitação teve um trabalho imenso de diagnóstico da situação social habitacional de Évora e propõe um plano de execução. Portanto, isto inclui não apenas a Évora, que tem apoiado cerca de 900 famílias, mas há necessidade também de encontrar casas para as pessoas que têm carências, mas para uma certa classe média que se quer estabelecer aqui, pessoas que trabalham e infelizmente muita dessa chamada classe média são pessoas que têm grandes problemas financeiros. Neste momento estão em curso contratualizados vários projetos que ascendem a 63 milhões de euros. Esperemos que isto vá para a frente, porque o problema da habitação tem que ser resolvido num país onde há graves carências habitacionais e onde a desigualdade é imensa e, portanto, teremos que avançar em algum sentido, sem esquecer que é um direito constitucional que compete sobretudo ao Estado resolver. Outra nota que tinha, já talvez um pouco atrasada, é a questão da toponímia. Foi há pouco tempo proposto por uma cidadã, que já foi vereadora, a mudança da praça, daquela proposta que foi aprovada na Assembleia Municipal, da rotunda de Alconchel passar a ser rotunda de João Cotileiro. E ela propõe num jardim, o jardim chamado Jardim Diana. Estas coisas têm que ser muito bem consideradas, porque mexer na toponímia, sobretudo do centro histórico, é um pouco complicado. Eu tenho um grande apreço pela obra de João Cotileiro, eu não quero que ele seja esquecido. E, possivelmente, mudar o Jardim Diana para Jardim João Cotileiro, as pessoas continuariam a chamar-lhe Jardim Diana, porque isto é uma questão de memória coletiva. Toda a gente sabe que o templo romano não é Diana, mas é assim que é conhecido. Eu lembro que, por exemplo, a Praça Joaquim António da Guiara, toda a gente a conhece por Jardim das Canas, ou a Rua Cândido dos Reis, toda a gente continua a conhecê-la por Rua da Lagoa, portanto tem que ter cuidado com isso. Outra nota sobre as eleições no Chile. Pronto, são coisas que não se falam. Ganhou a candidata do Partido Comunista do Chile, em Santiago do Chile, que é a capital. E temos de ter em conta que houve uma ditadura no Chile, há uma propaganda internacional imensa contra movimentos sociais e isso, e mesmo assim ganhou. Eu não queria falar muito do Sporting, mas e eu tenho um grande apreço pelo Sporting, acho que a maior parte das pessoas até se portaram bem em relação aos festejos do Sporting, mas quero apenas recordar que aqueles que fizeram escândalos e mais escândalos continuados ao longo do ano passado, sobre os festejos do 25 de Abril na Assembleia da República, em que tiveram cerca de 60 pessoas, sobre o 1º de Maio, em que o espaço de cada pessoa era aí à volta de 15 metros quadrados, que passaram o tempo a falar da festa do Avante, onde houve todo o cuidado, agora estão calados em relação aos ajuntamentos que têm sido feitos. Bem dito. Sexo Ananias Quintano, do PS. Boa tarde, Ananias. Boa tarde aos colegas de painel, boa tarde aos ouvintes da DNFM, apenas 2 ou 3 notas. Mas, em primeiro lugar, concordar com o João, já o disse aqui outro dia e repito, em relação ao nome a dar à praça, deverá ser a praça, ou seja, a rotunda do Raimundo, e, na minha opinião, nunca o Jardim de Diana, porque o Jardim de Diana, de facto, nunca deixará de ser Jardim de Diana. A primeira nota é salientar a visita de António Costa hoje às obras da ferrovia Évora-Caia e que, infelizmente, por falta de empenhamento, na minha perspectiva, deste executivo aqui da nossa cidade, não temos ainda, não podemos ter aqui a sua presença, porque infelizmente ainda não há obras. As complicações têm sido aquelas que se sabem, têm sido várias, dificuldades do executivo
em dialogar com as infraestruturas de Portugal, e acontece é que quem vai pagando isto somos nós, porque de Macedo para lá já a obra é razoável, e daí para cá... Há aí uma confusão, ele veio, para o troço, depois de Évora até ao Caia, não é em Évora. O troço é Évora-Sines, o troço é Évora-Caia. Mas esse troço não é de Évora, é depois de Évora. Ora, infelizmente, o que está atrasado e o que falta começar até é a parte de Évora, porque o resto já está a andar, não é verdade? Estás a esquecer muita coisa. Ir apanhar o comboio só ali a São Miguel de Machede, porque ele não chega a Évora por causa dos problemas aqui que não se resolvem, e porque o Executivo resolve não dialogar como deve ser isso não é com assim. as infraestruturas, é assim é. Segunda nota, espero também que o António Costa, tenho a certeza que o António Costa brevemente cá estará outra vez, se calhar antes do final até meio de junho, para ver a instalação do estaleiro do novo hospital. Portanto, quase certeza que o teremos. Convida-nos a nós para o almoço. Vamos ver. Outra questão que tenho vindo a trazer aqui, não posso deixar de sublinhar, é a falta de limpeza, de facto, que a mim, eu não estou aqui a trazer isto, é uma tristeza ver... mas diz lá onde é que tem? Anda aqui à Malagueira. Todos os dias. As notas da abertura não supõem debate político já. Eu propunha que o debate político se seguisse... Isso é um tema. Nos próximos temas. Eu ando a pé quilómetros todos os dias e não vejo isso que... Pronto, mas João, deixa o Ananias já agora concluir. Se me deixares acabar, eu estou disposto a levar as pessoas que quiserem vir aqui ter comigo a passear. Olha o Orçamento de Estado, e ver como é que as coisas andam. De facto é horrível o tamanho das ervas, a falta de limpeza. Eu atribuo isto de facto, mas tanto mais me admira isto, porque quando vejo cada vez mais carros da Câmara aí pela rua, com funcionários aí pela rua, mas o que se parece é que há muito funcionário, há muito carro, mas limpeza pouca. Agora, também acredito que seja verdade que isto chegou a tal ponto que se limpar agora alguma coisa de jeito não se note. Também admito isso. Agora, o que é verdade é que isto continua de facto muito mal, pelo menos esta freguesia está péssima. Agora é o Nuno Alas, do PSD. Olá, boa tarde às pessoas que nos ouvem, aos colegas painel, ao Sérgio. Duas notas, uma tem a ver com esta questão da ferrovia, depois tivemos cá o Primeiro-Ministro a visitar as obras. Eu tenho pena que o Sr. Primeiro-Ministro não assine e ratifique definitivamente, ou obrigue os Ministérios a ratificar, aquilo que o Distrito de Évora conquistou no programa de redução ao apoio à redução tarifária, ou seja, para aquelas pessoas que diariamente precisam se deslocar para Lisboa e que pagam quase 300 euros por mês de passe mensal, e que, apesar de ser uma decisão em que a CIMAC já deliberou, em que já anda, pelo menos o PSD já anda com esta conversa até há um ano e qualquer coisa, ainda hoje em dia, quem quiser ir para Lisboa trabalhar todos os dias, não tem direito a esse plano de redução tarifária que tantas outras regiões têm. E em vez de António Costa andar a visitar obras no princípio, a meio, etc., em clara campanha eleitoral, e no caso concreto a fazer um favor ao candidato do PS, o Landroal, que dissesse aos ministros para ratificarem aquilo que foi decidido e que já foi decidido entre as comunidades intermunicipais, para que os évorenses possam beneficiar de uma redução significativa dos encargos que têm a ir todos os meses para Lisboa, todos os dias de trabalhar para Lisboa. A segunda nota tem a ver com algum sinal positivo, que é bastante importante, e esperemos que em Évora se comece também a fazer sentir, o regresso de algum turismo, especialmente vindo do Reino Unido, onde se faz sentir mais, quer no Algarve, quer na Madeira, mas esperemos também que outras nacionalidades possam começar a visitar o nosso país e comecem a aparecer, também para Évora, porque a hotelaria e a restauração precisam de um sinal importante, de alguma retoma, de alguma normalidade, porque estão em causa muitos postos de trabalho, estão em casa muitas famílias que se veem privadas de um conjunto de meios e, portanto, que esta retoma é todo bastante importante e, portanto, um sinal positivo para que ela, para os sinais que começam a ir. E terminamos esta primeira ronda com a nota de abertura do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Boa tarde, Diogo. Olá, boa tarde a todos, os colegas de painel, boa tarde aos ouvintes da DNFM. Tenho só três notas muito rápidas. Primeiro é para dar nota das constantes faltas de água que os diversos bairros da cidade têm sofrido na última semana. Continuamos com esta
autêntica senda da água na cidade que nunca vai ter um fim até alguém se comprometer e pegar naquilo, pegar no problema como deve ser, em vez de estarmos a tapar remendos constantemente, fazermos uma coisa com cabeça, tronco e membros que a cidade de Évora já merece há muitos anos. A segunda nota para falar do escândalo que foi para mim aquilo a que assistimos na comemoração do campeonato do Sporting. Eu não tenho nada contra o Sporting ter ganho campeonatos, mas parabéns, foi bem ganho, sem dúvida nenhuma. Mas aquele passar de culpas que nós assistimos entre a PSP, entre a Câmara Municipal, o Ministro da Administração Interna, e acabou-se por pôr as culpas em cima da PSP, que foram os únicos que fizeram pareceres, disseram que não, que era perigoso, mandaram para a Câmara, na Câmara parece que se perdeu para lá dentro de... Aquilo é tudo um escândalo. E percebeu-se bem o que aconteceu ali. Ninguém se quis assumir em ano de eleições uma atitude de força que era dizer aos senhores das claques que não se podiam fazer aquele espetáculo deprimente, montar um palco e colunas e ecrãs gigantes. Estava-se mesmo a ver que aquilo ia dar confusão e ninguém teve coragem de pôr um bocado de ordem naquilo e foi claramente recusado e desaconselhado pelas autoridades. Outra nota para dar aqui conta também das touradas, como o Bruno referenciou há bocado. No meu caso, eu acho que a tauromaquia está parada já há imenso tempo. A corrida tradicional de Évora, a primeira corrida, há duas corridas tradicionais, que é o São Pedro e é o concurso de Nariz. O concurso de Nariz é o mais antigo do país, o de maior prestígio. Toda a vida se fez em maio, em maio não se fez, foi adiado para junho por causa da pandemia, por causa de estar lá ao centro de vacinação, e eu acho que tendo um setor cultural que tem sido tão martirizado com o Covid, se durante 2 ou 3 dias se vacinar as pessoas noutro sítio, de modo a poder fazer uma corrida de touros, de modo a dar alguma injeção alguma injeção de dinheiro, digamos assim, e de atividade a este setor, acho que não virá grande mal ao mundo por isso, e acho que até que é merecido. Acho que até é merecido para os intervenientes neste espetáculo. E é isto. Muito bem. Ficou-se a saber esta quarta-feira que o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto Sá, vai recandidatar-se. Foi eleito em 2013 pela CDU, foi reeleito em 2017 e agora vai tentar um terceiro mandato consecutivo à frente da Câmara de Évora. Ora, eu gostava de os ouvir. Temos, sempre que são anunciados candidatos à Câmara de Évora, temos discutido e temos já feito a análise dessas candidaturas aqui no programa e, portanto, esta é a quinta candidatura anunciada à Câmara de Évora e era isso que eu gostava de os ouvir falar sobre a candidatura de Carlos Pinto Sá. Obviamente que já era esperada, mas ainda assim gostava de os ouvir sobre isso. Começamos pelo João Simas. João Simas, da CDU. Não é o Bruno primeiro? Não estou a ouvir. É o Bruno Martins do Bloco de Esquerda. Peço... Fazia sentido ser o João. Não, mas a ordem está estabelecida assim. Fazia algum sentido começar. Muito honrado de representar o Bruno Martins, mas não é o meu ideal neste momento. Não, mas a ordem que está estabelecida foi o lapso meu. Depois de eu falar agora, não sei se vais ter essa honra. Bem, em relação a... Bruno, até convinha ser o João, porque é um ilustre desconhecido, e ficámos todos muito surpreendidos com a recandidatura de Carlos Pinto Sá à Câmara Municipal de Évora. Ora bem, isto tem aqui pode ter várias leituras. A primeira é que o PCP considera que Carlos Pinto Sá tem feito um bom trabalho e por isso continuará a apostar nele.
Eu acho que os presidentes de Câmara devem ser, já não devem ser avaliados individualmente, deve ser avaliado todo o Executivo, tendo em conta o cumprimento daquilo que são os seus programas eleitorais. E se olharmos para o programa eleitoral da CDU de 2017, verificamos neste momento que se calhar tive a ver por alto mais de metade daquilo que estava proposto fazer não foi feito. E, portanto, apostar num candidato que é a cara de um programa que não foi cumprido tem os seus custos, mas a CDU saberá. Depois parece-me claro que a CDU procura responder à candidatura do Partido Socialista, de Calixto, procurando enfrentar dois profissionais da política. E vamos ver como é que a população reage. Se calhar há uns anos atrás reagia bem, hoje em dia as pessoas já não têm muita paciência para esta ideia de políticos profissionais, de presidentes da Câmara profissionais que se perpetuam no poder, quase que parecem desesperados para se perpetuar no poder, e portanto vamos ter aqui um choque entre duas candidaturas que supostamente serão as mais fortes, supostamente, e vamos lá ver se não teremos várias surpresas nas próximas eleições autárquicas. Carlos Pinto Sá ficará conhecido pela pessoa que, depois de esgotar a possibilidade legal de se recandidatar em Montemor, vai procurar esgotar a possibilidade legal de se recandidatar em Évora. E isto diz muito sobre Carlos Pinto Sá, que é Presidente de Câmara desde 1994, é Presidente de Câmara há 26 anos, com interregno de alguns meses na Câmara de Montemor para preparar a candidatura aqui em Évora, em 2013. Mas é alguém que vive disto, que eu julgo que ele provavelmente já não saberá fazer mais nada do que se eu tivesse 26 anos a fazer uma função, provavelmente já não me lembrava o que era ser psicólogo. Portanto, Carlos Pinto Sá se calhar já não sabe muito bem o que é a sua profissão e vai tentar ficar... Tu é que sabes o que os outros pensam, não é? Tu é que sabes o que os outros pensam. Isso é muito interessante. E, portanto, vai tentar chegar aos 30 anos de mandato como Presidente de Câmara e, pronto, não lhe invejo, não deve ser fácil, mas é um pouco deitar a ética republicana para o lixo. Mas pronto, isso será a responsabilidade dele e da CDU, ou melhor, do PCP, que o apoia, uma vez que os partidos verdes julgo que não existem em Évora. E portanto não é nenhuma novidade. Aliás, quem tem acompanhado as páginas oficiais da Câmara Municipal de Évora, tanto no Facebook como no site oficial, tem visto que nos últimos meses tem havido uma intensificação grande de propaganda. Portanto, estas páginas deixaram de ser páginas de informação para serem autênticas páginas de propaganda diária, massiva, com a replicação da cara de Carlos Pinto Sá, e portanto era óbvio que iria ser Carlos Pinto Sá a candidatar-se novamente à Câmara de Évora, tal não era a máquina de propaganda que estava a sustentar este agora anúncio oficial. Portanto não há grandes novidades, portanto já sabemos como contar, essa é a parte boa, os cidadãos e cidadãs já sabem como contar com este tipo de gestão de Carlos Pinto Sá, e avaliariam. Eu considero que é uma gestão insuficiente, que teve aspectos positivos, nomeadamente ao nível do reequilíbrio financeiro, mas que foi uma gestão pouco audaz, pouco ambiciosa, que não pensou nunca por a longo prazo, mas a curto prazo, que não apostou nada na transparência, não apostou nada na participação da população, no envolvimento da população, nomeadamente nos problemas mais graves que temos, e nomeadamente no problema da água, e que foi uma gestão muito de um economista que ele é, mas que não teve rasgo, que não trouxe Évora para o século XXI, e portanto as pessoas já sabem com o que contar. Quem gostar e quem ficou contente com estes 8 anos de gestão da CDU sabe que pode continuar a contar com Pinto Sá. Quem não gostou e percebeu o declínio, que a esperança foi defraudada, poderá escolher entre outros candidatos, e à esquerda eu espero que escolha o Bloco de Esquerda. Muito bem. João Simas, agora sim é a sua vez. João Simas, da CDU. Ora, boa tarde. Eu só queria pôr aqui um pequeno ponto de ordem. Eu estou aqui na coligação da CDU, que é a força maioritária do Conselho. Eu ouço 4 pessoas a falarem contra a Câmara. Portanto, eu acho que tenho direito de vez em quando a dizer certas coisas. E além disso,
há regras de debate. Eu acho que uma interrupção de vez em quando não faz mal nenhum. Eu sou interrompido constantemente, portanto, uma vez ou outra também interrompo. E queria aqui relevar também algumas coisas. Temos de ter muito cuidado com a demagogia. Uma coisa, há bocado falou-se aí, ervas. Ervas surgem quando há chuva e quando há calor e etc. Hoje em dia até muitas autarquias deste país estão a deixar crescer as ervas por causa da questão da polinização e outras assim. Portanto, não confundamos ervas com lixo. Eu ando muitos quilómetros a pé e também vejo muita coisa. E, portanto, não estou para aguentar também certos discursos que há lixo por todo lado. Eu não vejo assim tanto. Aprovem umas coisas com estudos sérios e não apenas com bocas. A questão da água. É bom também voltar a esclarecer que a questão da água não é assim tão simples. Há a questão da água em alta que foi entregue pela Câmara, na altura do PS, a uma empresa e ela é que tem a responsabilidade do abastecimento em alta. E depois há a distribuição em baixa, que também está dependente de subsídios que o governo ultimamente não tem dado. Só dá a quem privatizar ou quem entregar a certas empresas. Bom, em relação à questão de Pinto Sá, eu mantenho a mesma posição. Eu não gosto de estar a falar de pessoas. Pinto Sá, no entanto, aqui relevo uma coisa, é que há candidatos que nós não sabemos qual é a experiência da autarquia aqui em Évora. E no caso do Pinto Sá, nós já temos a experiência de 2 mandatos. E acho que ainda é cedo, porque eu gosto da apresentação melhor, com listas, com programa, etc. Isso ainda está em discussão, portanto ainda é cedo para estar a discutir isso. Agora, não me venham cá com conversas de ética e de moral republicana ou outras, ou isso. Isso é demagogia, em alguns casos é demagogia pura. As pessoas são candidatas e depois as pessoas votam ou não naquilo que querem. Não é como noutros locais do Estado em que há pessoas nomeadas e estão numa zona cinzenta. Portanto, um político que se apresenta como candidato está sujeito a um escrutínio público. É votado, é discutido, a sua vida muitas vezes é privatizada, digamos assim, e portanto não me venham com essa conversa. Portanto, temos de ter muito cuidado com o populismo de direita, de extrema-direita e de alguns que se apresentam como de esquerda. E tem dito. Muito bem, agora é o Ananias Quintano do PS. Eu peço desculpa que eu não vinha preparado para fintar-me hoje, eu não vinha preparado para isto, eu vinha preparado já para... também eu, foi a última hora. De qualquer maneira, portanto é um tema... Estamos preparados há 8 anos. Não é preciso grande preparação, exatamente, né? Há 8 anos que eu pelo menos estou preparado para que Pinto Sá seja posto a andar, mas isso aí é outra questão. Eu que acho é que, na verdade, das duas uma, o PCP entende que ele fez um bom trabalho, ou então não tem mais ninguém que possa ser um candidato mais forte à Câmara de Évora. Em relação à candidatura Pinto Sá, ele irá ser avaliado, ele está aqui os 8 anos, irá ser avaliado pelo que fez. Agora, o que me parece que ele fez foi muito pouco e mau. Poderemos levantar a questão da dívida, soube contornar algumas coisas, é verdade, a questão do PAEL, tudo isso é verdade. Mas já lá vão 8 anos. E quando a gente vê a dívida era por 20 anos, ou mais. Numa última entrevista que foi dada por Pinto Sá, quase que dizendo que tudo que ficou para trás ficou, e agora é que é sério, eu pergunto, então, agora é que é sério os 8 anos anteriores, o que é que foi? Mas quem é que disse isso? Disse o Pinto Sá numa entrevista. Mas quem é que disse isso? E agora é que é sério? Deu a entender isso, que agora é que o programa é que vai andar, agora é que não sei o quê, pronto. Mas está cá há 8 anos. Para o Sporting deu resultado este ano. Este ano é que foi.
Epá, como digo, os iburenses vocês falam uma série de factos. Os iburenses irão julgá-lo pela questão da limpeza, irão julgá-lo para ver como estão as vias do Conselho, irão julgá-los pela falta da água em baixa, que se tem faltado nesta altura cada vez mais, e irão julgá-lo também pela falta de investimento em infraestruturas que nem sequer quase se preocuparam, nem sequer concorreram a muitos programas que podiam ter dado alguns milhões para tentar fazer alguma coisa. Mesmo há bocado falei de 63 milhões para a habitação. Lembro que do programa que a CDU apresentou, muito mais de metade não foi cumprido, muito mais. Lembro também que havia no programa a questão da grande sala, para poder haver grandes conferências em Évora, porque... Mas onde é que está isso? É preciso provar. Não está lá isso. Está no programa da CDU. Não está. Poderemos Isso gostávamos, mas não está. Portanto, João Simas, está a interromper constantemente as outras intervenções. Desculpe lá, torna-se difícil. Mas quando é demagogia pura, eu não limpo. João, quando tu falaste também foi demagogia, na minha opinião. Não é demagogia nenhuma. As coisas estão à vista. Onde é que está isso no programa? Está à vista sobretudo o que não se fez. Mais cá, agora, eu não tenho interesse nenhum estar aqui a dizer mal de Pinto Sá, de maneira nenhuma. Até eu acho uma excelente pessoa, como pessoa. Agora, não posso deixar passar aquilo que ele prometeu e que está muito longe de ter feito, que prometeu aos iburenses, e que a cidade está um marasmo de há 8 anos para cá. Está um marasmo, quer dizer, agora pode dizer esta parte final, a gente sabe porque é, mas antes disso não havia investimentos, não havia coisa nenhuma. Pronto, eu acho que, para mim, na minha opinião, foi um mandato péssimo. Este último mandato, então, foi péssimo. Já havia resolvido alguma questão da dívida, embora a questão da dívida é preciso perceber que dos tais 90 e tal milhões que lá estavam, já volto a repetir que 70 milhões vêm da Bílio Fernandes, mas também, de resolvido isto, e empurrando um bocado para aqui para a frente, porque o resolver a dívida é, temos este dinheiro, vamos buscar ao outro lado para pagar em mais tempo. Isto não é resolver a dívida, isto é empurrar com a barriga, mas de qualquer maneira, esse facto levou a que houvesse outras concessões que não havia, estando para ele. Portanto, e para mim, eu resumo isto em poucas palavras: mandato péssimo. Penso que Évora merece muito mais e penso que vamos conseguir pessoas com mais dinamismo nas próximas eleições. Muito bem. Nuno Alas, do PSD. Ou seja, principalmente se estiverem vacinados. Esperamos que estejamos todos qualquer dia, não é? Deve estar a falar. Eu já não levei a vacina na arena, tenho que ir para qualquer que há prioridades. Não, estou tramado que já não vou. Volta. É só no dia da corrida, depois volta a haver vacinas. Na arena só bandarilhas. Também haver um gajo ir levar a vacina à arena também é um bocado esquisito, não é? Bem, mas deixem-me lá. Ó, João, sei lá. Agora é a minha vez, pá. Agora é a minha vez. A Câmara de Évora tem lá a paciência. Fez esse contrato para a ordem. Hoje não paras o João. Hoje não paras o João, não. Vai lá que eu tenho que ver. Não tem sido fácil. São quatro mandar a boca e eu não posso responder. Daqui a pouco vai dar Pode responder, sim, senhor. Mas agora é a vez do Nuno Alas. Olha lá, eu não vou fazer Nuno Alas fala à vontade. Não, qualquer tipo de avaliação sobre o trabalho que Pinto Sá fez ou deixou de fazer. Agora também, não sei dizer se é o melhor, se é o pior candidato à Câmara, também não vou fazer isso, mas há factos que são importantes de pensarmos, que é, e olhando para isto e para quem gosta um bocado de análise política e percebendo algumas coisas, que é, em 2013, claramente Pinto Sá conquista a Câmara a um PS cansado, derrotado, saído da gestão do Dr. José Ernesto, é que no último ano, se não estou em erro, foi só um ano, o engenheiro Melgão foi presidente de Câmara de Évora, com um PS esgotado, e a CDU alcança a maioria absoluta, tinha maioria absoluta na Assembleia Municipal.
Com uma questão, eu aqui não concordo muito com aquilo que o Bruno diz, da questão de ser Presidente de Câmara Profissional. Nuno, não acho que... Deixa-me só terminar o raciocínio. No mandato da CDU na Câmara acho que tinha maioria absoluta. Na Assembleia está a imitar-me. Na Assembleia Municipal tinha. Julgo que na Assembleia Municipal tinha. Aí sim. Eu fazia o desempate. Ou eras tu? Pois, bastava um. E eu não concordo porque, assim, há falta de candidatos nados e criados e desenvolvidos no Conselho. Um dos fatores que mais releva para as pessoas escolherem o candidato à Câmara é se ele fez um bom ou mau trabalho no outro Conselho aqui ao pé, ter um elemento de comparação. Eu percebo isto que o Bruno quer dizer, que as limitações de mandatos não deviam deixar concorrer às pessoas. Agora, eu lembro perfeitamente que em 2013, a teoria, o que se criou à volta de Pinto Sá foi que ele tinha feito um bom trabalho em Montemor, e então, como o PS estava já cansado, vamos lá dar hipótese ao Pinto Sá, que diz que ele fez um bom trabalho em Montemor, e ele ganhou as eleições assim desta maneira. E é aquilo que também que o José Calixto do PS está a tentar trazer para Évora, a imagem de ter sido um candidato dinâmico em Reguengos, e agora aqui também possa ser. Portanto, eu acho que esta questão das pessoas, as pessoas não abominam o facto de alguém ser candidato profissional. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, até preferem pessoas com experiência para poderem avaliar e poder fazer essa comparação. Isso, pronto, é a minha perspectiva pessoal, depois as pessoas, cada uma, pensam da sua maneira. Agora, outra questão. Também uma coisa é certo. Em 2017, com um PS sem apresentar os principais trunfos na candidatura, a CDU é capaz de uma coisa. Ao fim do primeiro mandato, perde um disparate de votos. Foram milhares de votos que perderam. E sem um candidato natural do PS, da CDU ao PS, no Conselho de Évora, natural, isto é, que tem mais espaço sociológico para se debater uns contra os outros, o que significa que o eleitorado de Évora, logo ao fim do primeiro mandato, castigou e com força a CDU. Agora, isto é história, isto é o que está para trás. E aí, se dependiam de um voto na Assembleia Municipal para aprovar os orçamentos, ou de uma abstenção para poder viabilizar, passaram a depender de muitas mais forças. Isto trouxe outro cenário. Nos últimos 3 anos, teve que haver negociações, e todos que aqui estamos sabemos, e julgo que os evorenses, alguns saberão, por exemplo, eles têm estado mais atentos, obrigou a negociações mais finas com os partidos, e onde o executivo da CDU conseguiu, quer por voto de esquerda, quer por... E logo já agora, Nuno, logo no primeiro ano de mandato, o orçamento chegou a ser chumbado. Exatamente, e também com o CDS, também viabilizou um ano, através da sua abstenção, para poder ter alguma estabilidade para governar. Portanto, aquilo que normalmente na sociologia política que se observa, que é do primeiro mandato para o segundo, por norma, os partidos crescem, a CDU do primeiro para o segundo mandato começou logo a perder. Assim, como é que o eleitorado se vai comportar nestas eleições ao fim de 8 anos? Vamos ver, é porque é assim. Eu da Vox Populi, daquilo que ouço nas redes sociais e vou ouvindo, não parece que a CDU, João, isto não é ser demagogo, não parece que a CDU esteja assim tão bem vista. Vai ser capaz de segurar o poder. Quando perdeu, logo na primeira mandato, perdeu muita votação, será que no segundo vai ser capaz de sustentar isto? Opa, e há questões de Nuno, já que me convocaste, o móvel da CDU, e eu falo por mim, não é ganhar eleições, é contribuir para o desenvolvimento local, para mas ao fim dos partidos políticos é exercer o poder. Quem me dera a mim que o PSD pudesse exercer aqui o poder já a partir não é isso. É esse que é o desígnio. Mas olha lá, mas só para... Eu há coisas... Não é o desígnio. Vamos ver o que é que está... Uma coisa eu tenho a certeza, que é assim. Qualquer que seja a força partidária que ganhe as próximas eleições, isto vai ser um cenário completamente diferente. Vai haver a necessidade de haver equilíbrios de poder e de algumas posições que vai obrigar qualquer que seja o PSD a ganhar, o CDS, seja o PS, seja o Bloco de Esquerda, acho mais difícil, mas ou a CDU, de encontrar capacidade de negociação que vai ser difícil de alcançar. Mas pronto, nós vamos ver. Quanto ao facto de ser Pinto Sá, eu não esperava outra coisa. Eu pessoalmente já disse isto aqui. Eu acho que ele não tinha muita vontade de ser outra vez, mas não teve outro remédio. Por vários motivos. Porque quando alguém ganha, é difícil tirar alguém da frente desse projeto. E também parece do outro lado, pela falta de comparência e pela falta de candidatos de sucessão dentro da própria CDU. Agora, o que é verdade é que ninguém, era o segredo mais mal guardado do Conselho, era que Pinto Sá ia ser candidato pela CDU, toda a gente já sabia disso. Os últimos dias, e é verdade, a quantidade de inaugurações de coisas que fazem falta, como o Parque Canino, ou o Centro de Marcha,
desportiva, etc., são coisas que fazem falta, mas Pinto de Sá tem intensificado a inauguração de obras e de projetos que dá vantagem naturalmente no final da campanha, que não sei se vai ser suficiente para assegurar alguma imagem, eu diria, de falta de autoridade que Pinto de Sá por vezes revela, e de falta de ambição e de audácia na concretização do projeto de Évora. Até na candidatura à Capital Europeia Évora da Cultura, como todos estamos recordados, é algo que todos nós concordamos e apadrinhamos, mas notamos que alguma falta de dinâmica e de intencionalidade na candidatura. É conhecido, por exemplo, neste momento há duas autarquias, nomeadamente a Aveiro e Braga, e não é por serem as duas do PSD que eu estou a dizer isto, mas estão a colocar os ovos todos nas cestas para ganhar esta corrida, e de parte de Évora não temos assistido a esta vontade global, dinâmica, e este maior dinamismo em torno disto. Portanto, vamos ver. Eu acho que quem decide as eleições é o povo, que a corrida seja... É isso mesmo, é isso que a mesmo. corrida seja... Eu nisto concordo aqui uma coisa que o João Simas diz. Para além de ter o cabeça de lista, que nós vamos chamar no partido aqui, que é o cabeçudo que desta vez vai à frente, é um tipo com uma cabeça grande, mas que as listas e as equipas sejam fortes e os programas também, claro, para que as decisões sejam tomadas e os evreiros possam decidir em consciência. Vamos lá terminar. Para terminar. Uma questão que é, qualquer que seja a força partidária a ganhar as próximas eleições, vamos ter modelos de governação sujeitos a pressões de vários partidos ainda mais diferentes daqueles que temos hoje em dia. E isto vai trazer desafios acrescidos. Não, que é bom. Fica registado a opinião do Nuno Alas do PSD. Eu acho que para a cidade é porque maiorias excessivamente absolutas não trazem vantagens a ninguém. Acho que sim. Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, a sua opinião sobre a candidatura de Carlos Pinto de Sá à Câmara de Évora. O microfone está desligado, agora sim. Foi uma grande surpresa, não estava nada à espera, e eu aqui completamente desprevenido. Portanto, não sei bem o que é que é dizer. Não, mas eu tenho tendência a concordar com o Bruno, por muito estranho que isso possa parecer, porque eu na realidade faz também muita confusão. Eu até não acho estranho. Políticos profissionais fazem uma certa confusão. Eu acho que eu entendo a política, pelo menos a minha maneira de ver as coisas, e aceito que haja visões diferentes. Eu entendo a política como um serviço ao país e aos nossos concidadãos. Portanto, uma pessoa tem a sua vida profissional, a sua vida privada e dá de si um bocado à causa pública, entendo na política e prestando serviço ao país. E depois, quando acaba, retira-se e volta para a sua vida privada e volta a fazer aquilo que sempre fez e que é a sua vida profissional. O Pinto de Sá é um excelente professor de economia, segundo me dizem. Nunca foi meu professor, que eu entrei para a universidade, já era professor já era presidente de Câmara em Montemor, portanto, há uns anos largos. Portanto, nunca apanhei, mas achava que não poderia voltar a dar aulas de economia que não fazia mal a ninguém. A recandidatura do Carlos Pinto de Sá é uma clara tentativa da CDU de manter a Câmara, que neste momento é a sua joia da coroa no plano autárquico. É a capital distrito, a capital do Alentejo. O Alentejo é claramente a zona de implementação mais forte da CDU, historicamente, desde sempre, desde o 25 de Abril, não é? E, portanto, é uma tentativa da CDU manter o seu diamante mais brilhante das suas autarquias. Eu acho que, na realidade, já lá vão 8 anos e o Carlos Pinto de Sá não fez nada significativo pela cidade. Acho que assistimos, sim, a uma captura do aparelho da Câmara e da cultura e de tudo mais nesta cidade pelo Partido Comunista e pelos militantes do Partido Comunista, que é uma característica das governações da CDU e dos outros partidos. Não digo que seja a única exclusiva da CDU, mas eu acho piada como é que agora é que vai ser, portanto, passados 8 anos
não sei o que é que o Carlos Pinto Sá poderá oferecer à cidade que não tenha oferecido nestes últimos 8 anos. Eu realmente admito, e já o admiti várias vezes, que uma situação muito complicada. Na realidade, para ele era muito, muito sufocante, e a Câmara era difícil de, suponho eu, difícil de gerir, e sei, até por reuniões que tive com o Carlos Pinto Sá na altura, o estado em que estava quando ele tomou posse. Temos que lhe dar mérito na questão da dívida, mas realmente a dívida a Câmara não é só dívida, e a cidade estagnou, e está estagnada, e não estou a ver o que é que o Carlos Pinto Sá conseguirá injetar de novo para a cidade vencer este pequeno marasmo em que se encontra. Eu acredito em candidatos fora da política, em candidatos que tenham uma vivência em Évora de sempre, que tenham créditos firmados noutras atividades, e que neste momento estão disponíveis para dar de si à política e à cidade, à cidade onde vivem, à cidade onde cresceram, à cidade onde nasceram, e acho que isso é muito positivo, e acho que teria a altura talvez de encontrarmos uma pessoa assim, mais jovem, que não fosse político profissional, nem presidente de Câmara de profissão, e que tivesse na realidade novas ideias e novo sangue para injetar na cidade, que é o que nós precisamos. E o único que eu estou a ver assim neste momento é o Henrique Sim, portanto, obviamente que apelo ao voto nele e não no Carlos Pinto Sá. Tinha que ser isso. Tinha que ser isso. Muito bem. Vamos avançar, temos de avançar, porque ainda temos um tema para abordar, o tema do Bruno Martins. Ora, o Bruno Martins quer falar sobre, o tema do Bruno Martins é lado a lado com a Palestina, portanto quer falar sobre este conflito que renasceu na última semana, Israel e a Palestina. Não é assim, Bruno? Mais ou menos, tirando a palavra conflito, uma vez que na minha opinião não existe ali qualquer conflito, mas um genocídio, uma exterminação por parte de Israel ao povo palestino, que mais uma vez lançou uma nova vaga de ataques, bombardeamentos, ameaças de invasões terrestres, ataque à imprensa, crimes de guerra, tudo com uma tolerância muito grande por parte da comunidade internacional. O que está a acontecer é mais uma vez um ataque sem precedentes, com inúmeras vítimas mortais, muitas delas crianças, e portanto não estamos mesmo perante um conflito, nem sequer Israel está a retaliar outros ataques, mas sim sabemos que há uma grande diferença quando dizem que Israel, houve um rocket do Hamas, que foram interceptados, como toda a gente sabe que o Israel consegue interceptar, e portanto é uma mentira que nos querem vender, que é apenas uma forma de defesa de Israel. Mais uma vez Israel está a aproveitar para dizimar o povo palestino, ocupar o seu território como tem ocupado ao longo das últimas décadas, e é aquilo que tem feito, o que é uma catástrofe enorme, e julgo que merecia por parte da União Europeia e nomeadamente Portugal uma palavra de reconhecimento mais clara sobre aquilo que está a acontecer. Parece-me que estão a medir muito bem as palavras para não ofender o governo israelita, quando na verdade o governo israelita está com popularidade a decrescer, e sempre que está com popularidade a decrescer utiliza a faixa de Gaza para seu proveito, matando centenas de pessoas. Portanto, fico feliz de haver uma parte importante da população portuguesa que mostra solidariedade com o povo palestino, que fez, aliás, várias manifestações em todo o país, e também aqui em Évora existiu na segunda-feira manifestações de solidariedade. Mas de facto durante séculos os judeus, um povo sem país mas com uma fortíssima identidade, foi perseguido, segregado, humilhado, e agora uma parte desse povo, os judeus sionistas, fizeram da sua reivindicação do direito histórico à Terra Santa a legitimação por um crime sem precedentes. Espero que exista
mais força por parte desta chamada comunidade internacional e que se veja exatamente aquilo que está a acontecer, que é um verdadeiro genocídio, uma limpeza étnica, uma escala de violência que não para. E enquanto aqui nós estamos aqui nestas picarias e a rir-nos e a discordar uns dos outros, a verdade é que não assim tão longe de nós, porque o mundo é pequeno, a tragédia continua e, portanto, deixar uma palavra de solidariedade com a Palestina e para com o seu povo. João Simas. Só queria referir uma coisa. Eu não gosto de discutir questões de pessoas, muito menos de tax ad hominem. Em relação ao tema de Israel, há que ver, isto é um tema um pouco complexo, porque envolve história, factos recentes, história, mitos, etc. Vamos aos factos recentes. Têm sido expulsos da cidade de Jerusalém milhares de pessoas, muitos deles com nacionalidade israelita, mas que são árabes. Têm sido expulsos de vários bairros. Um grupo extremista judeu lembrou-se de fazer uma manifestação em que entraram na esplanada das mesquitas e onde está a mesquita de Al-Aqsa, que é uma das mais importantes do mundo muçulmano, e a polícia interveio, lançou granadas de gás lacrimogéneo e outras coisas para dentro da mesquita e as pessoas ficaram irritadas. Eu imagino o que seria entre os cristãos católicos se alguém mandasse granadas de gás lacrimogéneo para dentro da Catedral de São Pedro no Vaticano. Imaginem a irritação que haveria por aí. Porque a mesquita de Al-Aqsa é uma das mais importantes do mundo islâmico. Portanto, as cidades sagradas do mundo islâmico são Meca, Medina e Jerusalém. Jerusalém tem ainda outra coisa, que é uma cidade considerada sagrada para muçulmanos, para cristãos e para judeus. Portanto, tem que ser muito cuidado com essas coisas, e aquilo foi uma provocação muito grande. A seguir, coisa que é inédita neste problema, os cidadãos israelitas árabes, que nem todos são muçulmanos, há muitos cristãos árabes, começaram a desenvolver manifestações, porque se sentiram discriminados, porque aquilo é um sistema de apartheid. Os cidadãos israelitas árabes são discriminados, por exemplo, até em relação ao serviço militar. Eles não fazem serviço militar porque o governo israelita, que é religioso, não permite que os cidadãos israelitas árabes façam serviço militar ou que tenham acesso a certos cargos. Isto foi a situação imediata. A seguir há uma reação, tanto da parte dos cidadãos israelitas árabes, como de palestinianos de várias origens. Há a reação da parte daqueles que estão na Cisjordânia, que é onde está a OLP, e há a reação do Hamas. O Hamas é um partido que não é muito antigo, tem aí 30 anos, e que no início até era um bocado abençoado por Israel, porque o grande inimigo era a OLP, e a OLP é uma organização essencialmente laica. Portanto, dá jeito de ter uns fundamentalistas islâmicos contra Israel. Recordo que dentro do mundo muçulmano há várias tendências, e uma delas foi da Irmandade Muçulmana, por exemplo, do Egito, que influenciou o Hamas e outros grupos, mas também há tendências laicas, como houve o Partido Baas na Síria, no Iraque, etc., que depois tiveram as suas divergências. Portanto, isto é a situação atual. Em relação ao Estado, o Estado israelita é um Estado poderoso, que até tem a bomba atómica. Não se compara com os meios militares do Hamas na faixa de Gaza. Não se compara. Mas a faixa de Gaza é dos locais onde há maior concentração de população. Hoje em dia há meios tecnológicos que permitem atingir determinados alvos, mas para lá desses meios tecnológicos, o que é que se verifica? A maior parte dos mortos são civis.
A maior parte dos mortos são civis. A maior parte dos alvos atingidos são hospitais, escolas, algumas delas subsidiadas pela ONU e por organizações internacionais, e grande parte, e para aí pelo menos 1/3 dos mortos são crianças. Além de civis, são crianças. Portanto, temos de ter muito cuidado com o que se fala. Não se pode comparar o poder de um lado e o poder do outro. Eu não gosto desta gente fundamentalista e islâmica. Agora, temos que ver os factos em si. Agora, o Estado de Israel, eu não sou contra o Estado de Israel, mas o Estado de Israel tem feito uma expansão constante. Desde 1947 tem crescido. Aproveitando várias guerras, tem aumentado o seu território. Mas, apesar de todas as decisões da ONU, o Estado de Israel e todas as condenações, o Estado de Israel tem feito colonatos na Cisjordânia. Uma pessoa que vive na Cisjordânia tem que andar constantemente a sair de um lado para o outro. Não basta já o facto de haver centenas de milhares de pessoas que tiveram que fugir das suas casas, das suas aldeias, e que muitos deles estão há várias gerações no Líbano, na Jordânia, etc., ainda têm aqueles que lá ficam, muitas vezes ficam sem casa, sem direito à água, sem nada, e constantemente interrompidos, querem ir de um lado para o outro, têm que passar por checkpoints a toda a hora, porque certas terras são ocupadas pelos colonatos judaicos. E mais, vale mais um judeu russo que tenha vindo há pouco tempo da Rússia do que alguém, seja judeu, seja árabe, seja outra nacionalidade qualquer, ou outra religião qualquer, e sublinho que há muitos árabes que são cristãos, que vivem ali há várias gerações. Portanto, esse judeu russo tem mais direitos que os outros todos. E depois, há outra coisa que eu também queria sublinhar, que também convém ver neste conjunto. Há mitos. Há mitos que já não deveriam ser aceitos, como seja da raça e da etnia. Não há prova nenhuma que os judeus atuais que vivem no mundo tenham todos a mesma origem. Uns foram convertidos numa determinada época, outros noutra época, em diferentes espaços. Há os judeus do Iêmen, há os judeus do antigo Império Khazar, há os judeus da Berbéria, etc. E nós temos ainda várias famílias judaicas, por exemplo, há os judeus de origem ibérica, que são os chamados sefarditas, há os judeus ashkenazi, que são da Polónia, da Rússia, etc. Portanto, têm diferentes origens. Porque é que se há de existir que eles têm todos origem naquele território? Os outros também têm origem naquele território. E mais, já agora para não aumentar muito, há também judeus que não concordam com isto. Há muitos judeus israelitas que têm saído do Estado de Israel porque já não aguentam aquela pressão. Muitos judeus que foram, depois da Segunda Guerra Mundial, fundar com uma certa esperança o Estado de Israel, que até tinham comunidades socialistas como os kibbutz, em que havia uma certa comunidade de interesse e isso tudo, saíram do Estado de Israel porque já não aguentam aquela pressão. Aquilo está entregue aos fundamentalistas. Fundamentalistas racistas e que têm conseguido fazer um apartheid. Termino. Portanto, esta questão Ananias, pode continuar. Ananias Quintana do PS. Como dizia o meu avô, que não faltam por isso em judeus, há judeus por todo lado. Isto é um conflito velho. Desde após a Segunda Guerra Mundial foi entregue aos ingleses, portanto, foram encarregados de estabelecer um lar na Palestina para os judeus. Os ingleses em 1948 perderam o controle da coisa, abalaram, Israel fundou o seu Estado e claro que palestinianos não concordaram e desde aí que tem havido estas brigas e esta guerra. E desde aí também, desde essa altura também, que os israelitas têm aproveitado tudo, ou militarmente, ou belicamente, ou através dos colonatos, para irem empurrando judeus, matando e empurrando. Portanto, eu acho que aquilo que se passa hoje é uma vergonha. Primeiro, também acho que o Bruno tem razão,
Aquilo não é uma guerra, aquilo de facto é um genocídio porque estamos a tratar de pessoas, uns com fisgas e outros com metralhadoras. Portanto, é assim que se pode ver aquela guerra, porque não tem nada a ver, em termos bélicos, o que Israel tem ou o que os palestinianos têm. Agora, de qualquer maneira, para mim, não me parece que seja com armas que se resolve, nunca se vai resolver. O que vai acontecer, se continuarmos nesta senda das armas, é que daqui a pouco Israel toma conta daquilo tudo, já não há palestinianos. Portanto, como digo, tem aproveitado sempre para ir dizimando palestinianos. Por outro lado, eu acho que é uma vergonha, porque, na verdade, neste momento, já há 430 mil colonos israelitas, portanto, distribuídos 132 colonatos já em terreno palestiniano, que é uma vergonha. Mas, além disso, acho que ainda é mais vergonha, e acho que isto aparece agora, como digo, qualquer desculpazinha serve para haver logo 31, mas aparece agora, na minha opinião, também pela questão do Netanyahu. Quer dizer, o facto dele estar a ser julgado, o facto dele ter em cima uma pressão enorme por ser julgado por corrupção e etc., também parece estar a querer desviar, na minha opinião, está a querer desviar as atenções. Por outro lado, há aqui outra questão que não sei se concordam comigo, que deu um empurrão enorme para isto tudo e que veio ainda complicar mais isto. Se isto já não era fácil, foi o facto de Trump, a certa altura, passar a embaixada dos Estados Unidos e levarem outros a fazer o mesmo para Jerusalém. Eu acho que isto também complicou, porque, como sabem, Jerusalém está dividida, não é só israelita. Portanto, também os palestinianos querem Jerusalém como capital. Portanto, para dizer que acho que é uma vergonha, acho que, na verdade, tem que haver uma interferência forte aqui e só não haverá porque os americanos não querem, continuam a boicotar o que o Conselho de Segurança das Nações Unidas quer fazer. Nuno Alas, do PSD. De facto, acho que depois do que os meus colegas disseram anteriormente, já não há muito mais a acrescentar. Já não há muito mais a acrescentar, a não ser outras coisas, porque isto de facto é uma coisa que já, desde a Primeira Guerra Mundial, não é? Que o Reino Unido ocupava aquela zona e que agora, naturalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, acentuou-se com a ida dos judeus para aquele território. Agora, é verdade que existe muita desproporcionalidade na forma como Israel ataca ou responde àquilo que é feito quer na Cisjordânia, quer na faixa de Gaza. É verdade também que o Hamas tem ligações ao mundo... Só um momentinho, peço desculpa. Então, se calhar podemos avançar para o Diogo, depois voltamos ao Nuno Alas. Diogo Vasconcelos, enfim, gravarmos em casa, tendo estas coisas, já aqui está o Nuno. Muito bem. Dizia que gravarmos o programa em casa tendo estas coisas, não é? Pois tem. E se não fosse ali, o pessoal não entrava em casa, era complicado. Faz parte da vida. E pronto, o Hamas não é flor que se cheire. O Hamas tem a componente do braço político do Hamas é legítimo, ocupa a maior parte dos lugares no Parlamento palestiniano, mas depois é subejamente conhecido por instigar e participar e promover ações terroristas. E quer a União Europeia, quer os Estados Unidos e muitos outros países reconhecem isto. Portanto, também não vamos fazer dos inocentes as verdadeiras vítimas deste processo, não vamos fazer do Hamas e dos responsáveis políticos da Palestina nenhum santos, porque eles não são. E pronto, o Hamas é financiado em grande parte da Irmandade Muçulmana, onde países como o Irão têm bastante preponderância, e tem levado a que não sejam pessoas muito bem intencionadas. Não é? O próprio Hamas com a Fatah dentro da faixa de Gaza nunca se entenderam e só descansaram quando conseguiram expulsar lá os irmãos deles, não é? E com atos de muita violência, muitas vezes metidos ao barulho. Não estamos a falar de santos senhores. É desejável o quê? Eu acho que não vai acontecer. Quer dizer, isto vem quase a retomar aquela em 1967, quando Israel, na Guerra dos 6 Dias, sozinho dá conta de 6 países ali, ou 5 países ali à volta, e conseguiu e ocupar ainda mais território do que aquilo que estava destinado. Israel tem estas atitudes muitas vezes desproporcionais
e de força brutal que quer dizer para aqueles que se opõem ao seu poder para ficarem sossegados porque não vão ao lado. É isso que eles estão a tentar dizer. E eu, sinceramente, ouvi isto aqui na televisão e concordo cada vez mais. Neste momento, o único país que teria algum interesse, alguma capacidade de pôr a água na fervura, de tentar acalmar as hostes, seria os Estados Unidos. E os Estados Unidos, neste momento, o local do planeta que lhe interessa, neste momento, não é aquela zona do planeta. É a Ásia, é a China, é o Japão, é a Índia, todo aquele contexto, naturalmente movido por questões geopolíticas, mas também económicas. Portanto, eu acho que estamos... Nuno. Eu aqui há uma questão... E não é só isso. Não é só isso. É que há muitos grupos nos Estados Unidos que têm aquela ideia expansionista da terra prometida e mais que e investem nisso. Claro, e é assim, e então estamos a falar no meio disto tudo, estamos a falar dessa lógica dos grupos sionistas e alguns ultra-ortodoxos que ainda são mais, neste momento a maior parte dos colonos da Cisjordânia são ultra-ortodoxos, são pessoas de pouca abertura para aquilo que o Ocidente possa dizer, não é só aquilo que os palestinianos dizem, não, mas aquilo que a Europa ou os Estados Unidos possam dizer. Eu acho que é difícil neste momento haver ali alguma calma. É provável que durante mais dias existe uma violência brutal da parte de Israel, que ela não é toda legítima, mas também não vamos considerar os palestinianos, ou pelo menos os braços armados e políticos da Palestina, quer da Cisjordânia, quer especialmente da faixa de Gaza, como alguns santinhos que andam a promover o bem, porque não andam. Não há santos. Não há santos. Não, mas eu às vezes o que me pergunto é que o que é que leva, além de querer a expansão do seu território, claro, isso é mais que visto, o que é que leva um povo que foi perseguido, foi massacrado, agora estar a fazer o mesmo outro povo? Uma coisa é certa. É aquilo que eu acho neste momento. Uma coisa é certa. Em 1948, assim que puseram lá o pé, ou 1949, assim que puseram lá o pé, foram logo retirados lá. Aliás, nenhum palestiniano queria lá qualquer Israel. E é verdade, tudo isto diz, quer dizer, às vezes é desproporcional, mas também há aqui um sentimento, desde o primeiro dia em que puseram o pé naquele território, que foram hostilizados para não estar lá. E pronto, e tiveram estes antecedentes todos, que vocês já verdade. Enfim. Havia aí tanto sítio no Muito bem, temos de ouvir ainda a opinião do Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Eu só queria dizer uma coisa, posso dizer depois do Diogo. Muito bem, então Diogo, avançamos. Isso havia tanto sítio no mundo, quer dizer, eles... Estou a ver, é evidente. É originário dali, não é? Bom, é evidente. Mas de qualquer maneira, eu... Estava a brincar. Nesta questão, isto faz-me tudo muita confusão, porque, como diz o Nuno, eu acho que não tem muita razão, não há inocentes. Há uns mais culpados que outros, sem dúvida. A política do Estado de Israel é expansionista e é tudo para inglês ver, como se costuma dizer, porque eles não vão descansar enquanto... Aliás, nós vemos a evolução do Estado de Israel ao longo dos anos e ele tem crescido e pronto, e obviamente quando ele cresce, alguém cresce e aquilo nunca vai ser resolvido porque as pessoas ainda têm aquela sensação de terem sido expulsas da sua casa e aquilo vai continuar assim durante muitos e muitos anos, porque os árabes têm uma memória muito grande e os netos das pessoas que foram expulsas das suas aldeias para a instalação de colonos israelitas ainda se vão lembrar que aquela era a terra dos avós e vão ter a vontade de lá voltar, portanto aquilo é um problema que não tem resolução à vista e neste momento o que se passa ali é que o Netanyahu está completamente entalado, digamos assim, em processos de corrupção enormes, já condenado em alguns, não há governo, portanto ele está em gestão e já tentou de todas as maneiras e mais algumas agarrar-se ao poder. Esta é a última que ele se lembrou, e quem está a sofrer são as crianças, as mulheres e as crianças da faixa de Gaza, porque o Hamas também não é inocente, o Hamas esconde-se no meio da população e isso faz com que os bombardeamentos caiam onde há pessoas inocentes que morrem em borda, não é? Porque os Hamas estão debaixo dos túneis. Quem morre são os desgraçados que estão cá em cima e que
e que não têm como se proteger. Israel protege, tem o seu sistema de mísseis, que apanham de contramísseis, que apanham 90% dos rockets do Hamas, e o Hamas também tem uma reserva infindável de rockets para mandar para cima de Israel. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isto é um problema que não tem solução no imediato. E a comunidade internacional tem que dar um morro na mesa, na minha opinião, porque isto não é aceitável. Não é aceitável e faz muita confusão ver aquelas cenas matinais de crianças mortas e famílias desfeitas e casas desfeitas e eu não gosto desta política e não gosto desta maneira de resolver os problemas. Quem está a ser martirizado são os tipos que são os desgraçados, não têm nada a ver com aquilo, que só querem viver e levar a sua vida em paz. Que é a maior parte. Isso é um problema grave. Eu acho é que... Bruno, posso só dizer uma coisa? Sérgio, só queria dizer uma coisa. Sim. Não, eu acho é que isto é uma bola de neve, vamos lá ver. Agora, vendo aquelas imagens, crianças de 5, 6 anos, 7, 8, em que lhe morre grande parte da família, como é que eles veem os israelitas, não é? Isto nunca vai acabar, vai sempre ser, enfim, vai sempre haver um ódio tremendo. Cada vez que vai sempre ser um ódio tremendo. Deixa-se uma criança viva, essa criança vai se tornar num... Claro. Não vai odiar Israel para o resto da vida, portanto isto não tem fim. Claro. Muito bem. Do outro lado igual. Tenho de dar a palavra ao João Simas, que é para concluirmos. Só queria dizer, difícil acerta e matas um israelita, vais radicalizar mais não sei quantas pessoas. João Simas. Só queria dizer duas ou três coisas. Mas tem de ser rápido. Há uma confusão muito grande. O Estado de Israel e certos grupos israelitas usam o genocídio da Segunda Guerra Mundial como argumento. Ora, quem fez o genocídio não foram os palestinianos, foram alemães e antes disso também tinham sido polacos e outros. Portanto, estes palestinianos não têm nada a ver com isso. Nem sequer quem manda no Estado de Israel são vítimas. Podem ter familiares anteriores, avós, etc. O Netanyahu não foi vítima nenhuma de genocídio. Portanto, não se pode comparar uma coisa com outra. Outra coisa que eu queria referir é que neste momento a situação está tão difícil que eu já tenho dificuldade em acreditar que no futuro haja dois Estados, porque aquilo está tão interpenetrado que será difícil conseguir dois Estados com os colonatos no meio, etc. E, portanto, era essencialmente isso. Há Vamos muitas fechar. Posso só dizer uma coisa? Sim, Nuno, tem de ser rápido. Há uma dificuldade em um povo que sofreu tanto, não faz a mesma coisa, mas em aproximar-se. Mas há ali um fator que é muito importante. A faixa de Gaza, o mar à frente da faixa de Gaza é muito rica em jazidas de gás. Portanto, e tudo isto não é só a religião. Muito bem. E quem vive na faixa de Gaza não tem acesso ao mar. Não tem acesso ao mar. Muito bem. Ficam registadas as vossas opiniões. Quero agradecer mais uma vez a vossa participação à distância por causa da pandemia da Covid-19. Muito obrigado. Marcamos encontro para 2 a 8 dias à mesma hora. Boa tarde.